Seguindo, bloquear o registro de acompanhamentos em atendimentos encerrados, isso então vai inibir que novos registros sejam feitos em atendimentos que já estejam devidamente encerrados, assim como eu posso também bloquear a alteração desses registros em atendimentos encerrados, então eu só vou conseguir alterar esses acompanhamentos quando o chamado estiver numa situação aberta. Bloquear a alteração de FCA em atendimentos encerrados, que é a aba de fato, causa e ação dentro de um atendimento, ela vai ser bloqueada, né, de alterações em caso de atendimentos que estejam na situação encerrados. Marcar acompanhamentos privados por padrão. Quando eu tenho esse parâmetro marcado, ele vai fazer que toda vez que eu vá registrar um acompanhamento dentro de um atendimento, ele vai estar por padrão privado. O que que é esse privado? Ele vai aparecer apenas para atendentes aquilo que for registrado dentro do atendimento. Não vai ser possível consultar esse acompanhamento por parte do solicitante. Filtrar equipamentos pelo solicitante na abertura do atendimento. Então, eu vou conseguir, na hora de abrir um atendimento aqui por equipamento, ele vai me trazer, eu vou preencher o solicitante desse equipamento, e depois, se eu for fazer o filtro do equipamento, ele vai me listar apenas os equipamentos que estejam vinculados a este solicitante. Permitir respostas à pesquisa de satisfação de acordo com o número de iterações do atendimento. Então, se eu habilito esse parâmetro, permite que uma pesquisa de satisfação de determinado atendimento seja respondida tantas vezes esse atendimento for reaberto. Então, eu respondi a pesquisa, mas fui lá e reabri o atendimento, né? Depois que respondi a pesquisa, posso responder de novo quando o chamado ele for encerrado novamente. Desconsiderar o tempo de suspensão após atendimento atrasado. Então, ele vai permitir que o sistema não considere o tempo em que o atendimento atrasado permaneceu na situação de suspenso. Então, se eu não habilitar esse parâmetro, o sistema vai calcular o tempo dos atendimentos, né, que estiveram atrasados na situação de suspenso também. Seguindo, então, nós temos o próximo, é permitir encerramento de atendimentos aguardando o destaque, né? Então, ele permite que os atendimentos que estejam na situação de destaque, eles sejam encerrados, né? E se esse parâmetro ele não tiver habilitado, a requisição vai ser só encerrada quando o atendimento destaque que foi relacionado, ele for devidamente encerrado ou liberado para atendimento. Nós temos também aqui a opção de enviar o link da pesquisa de satisfação no e-mail do fechamento do chamado. Então, ele vai, quando o chamado ele for encerrado, junto do mesmo e-mail já vai o link da pesquisa de satisfação, tudo num mesmo e-mail. Caso eu não tenha habilitado, vai ir um e-mail da pesquisa de satisfação separado, né, do e-mail de fechamento do atendimento. E eu tenho a opção também de enviar a pesquisa somente após a confirmação. Então, olha só, isso aqui é bem importante porque se eu marcar esse parâmetro, enviar o link da pesquisa de satisfação no e-mail do fechamento, como eu falei, as duas opções de encerramento e o link da pesquisa vai em um e-mail apenas. Se eu não marcar, vão em e-mails separados. Mas esses e-mails vão ser mandados separadamente, ele vai primeiro obedecer aqui, ó, enviar a pesquisa de satisfação somente após a confirmação do encerramento. Então, o cliente vai receber primeiro o e-mail da confirmação do encerramento e após ele clicar, né, confirma o encerramento, aí sim vai ser disparado o e-mail da pesquisa de satisfação. E aqui eu tenho a opção também de permitir a confirmação de encerramento de atendimentos através do e-mail de encerramento. Então, se eu não tenho esse parâmetro marcado, dentro do chamado de encerramento não vai a opção confirma encerramento, sim ou não. O cliente só vai poder fazer isso, né, o solicitante, se ele entrar dentro do portal do Qualitor solicitante. Ignorar os acompanhamentos automáticos nas grids de atendimento.
Isso faz com que todos os acompanhamentos que sejam feitos de forma automática no Qualitor, como escalonamentos de equipes, encaminhamentos de forma automática, através de regras de tempo, eles não sejam exibidos, né, nas grids dos atendimentos. Tem o item também de permitir a pesquisa de atendimento contendo somente buscas textuais. Quando a gente habilita esse parâmetro, deixa eu pegar aqui, só porque eu vi mais para baixo, né? Para não ficar a permitir somente buscas textuais, né? Então, se a gente habilita esse parâmetro, ele permite que sejam realizadas as pesquisas dos chamados, dos incidentes, das requisições, somente com textos nos campos textuais, como título, descrição. Então, nesse caso, nenhuma das opções são exigidas como argumento, como o tipo, categoria, prioridade. O próximo item de obrigar o preenchimento aqui do filtro de datas nas pesquisas de atendimento, se a gente habilita, toda vez que eu vier fazer uma pesquisa de atendimento dentro de uma pesquisa de demanda aqui, ele vai me obrigar a preencher, né, o período, né? E eu posso definir, inclusive, um intervalo máximo para os filtros de pesquisa. Então, isso é bem interessante para clientes, né? Quando você tem um banco de dados do Qualitor que já esteja muito populado, com muita informação. Se você não habilita aqui um filtro, se eu dou aqui, ó, não tenho nada preenchido e dou um pesquisar, ele vai buscar todos os chamados que eu já tenho aberto dentro do meu banco de dados do Qualitor. Então, acaba sendo uma pesquisa muito pesada que faz com que tenha algum tipo de lentidão dentro do sistema. Então, aqui eu posso obrigar o preenchimento desse filtro de datas e com um intervalo máximo para que eu não sobrecarregue essas pesquisas dentro do banco de dados. Posso dizer também que na pesquisa de atendimentos aplicar o filtro de palavra-chave, né, que a gente insere dentro do atendimento. Eu posso dizer que alterar a prioridade quando houver uma alteração ou inclusão nos dados de atendimento, né? Se vai solicitar a confirmação do operador ou alterar automaticamente, tá? Então, isso aqui ele vai dizer, toda vez que, por exemplo, eu altero, vou alterar a categoria de atendimento de um chamado, né? Estou com o chamado aberto, ele tem um SLA que foi atribuído dentro da minha categoria, e eu faço uma alteração de categoria. Então, se ele vai alterar, né, essa prioridade do atendimento conforme eu faça a alteração desses dados. E caso eu venha alterar, se ele vai solicitar uma confirmação do operador, então vai aparecer uma mensagem na tela, né, se ele confirma, né, as configurações atuais do atendimento, né, indicam a prioridade que vai alterar para uma determinada prioridade, né, como mais adequada. Deseja alterar a prioridade do atendimento, aí o operador vai dizer, sim, eu desejo alterar, não desejo alterar, quero deixar com a prioridade que já está definida, né? Ou se ele vai alterar automaticamente sem perguntar. Tá? Temos a opção também de bloquear a geração de screenshots de equipamentos e ICs em atendimento. Ao encerrar um atendimento em destaque, replicar a solução aos atendimentos vinculados. Então, quando eu tenho um atendimento em destaque dentro do Qualitor e vinculo outros atendimentos a ele, né? Então, quando eu encerro ele e preencho lá uma solução, automaticamente todos os chamados vinculados a esse destaque terão a mesma solução aplicada. Permitir a solicitação de confirmação de leitura, também gravar os registros dos acompanhamentos automáticos no idioma do solicitante do atendimento, se ele vai gerar o código de atendimento ao abrir o novo atendimento antes de processá-lo. Se eu tenho esse parâmetro marcado, uma vez que vou abrir um novo atendimento, né? Ele está numa situação ainda de rascunho, né? Esse atendimento, e eu não tenho ainda o número desse chamado, né? Eu preciso preencher para depois abrir. Se eu venho a marcar esse parâmetro, gravar, deixa eu pegar aqui, gerar o código, vou só processar. Quando eu abro um novo atendimento, ele já vai reservar dentro do banco de dados do Qualitor um número para esse atendimento. Se eu fechar isso aqui e vier abrir um novo mesmo, sem ter processado,
Ele vai me trazer agora o número 27, porque ele já reservou esse número dentro do banco do Qualytro, independente, né, se eu tenha utilizado ele ou não. Isso é bem importante, né, de saber que ele vai reservar. Então, se eu for lá e fizer uma pesquisa pelo chamado de número 26, ele não vai me trazer nada, ele vai vir sem dados para exibir, porque mesmo tendo existido esse número, ele não gravou nenhum outro dado, né? Ele não chegou a abrir esse atendimento, mas reservou o código dentro do banco. Obrigar o preenchimento de registro de acompanhamento ao encaminhar atendimentos em lote, ocultar as informações adicionais não preenchidas no envio da mensageria. Então, se uma informação adicional não foi preenchida, não tem por que ela aparecer dentro da mensagem. Administradores devem logar utilizando a autenticação de 2 fatores. Então, isso é uma novidade dentro do Qualytro, né? A possibilidade de utilizar a autenticação de 2 fatores. Então, a gente precisa fazer o download do Authenticator, né? E fazer esse link com o Qualytro. E com isso, os administradores obrigatoriamente têm que fazer essa autenticação de 2 fatores para poder acessar o Qualytro. Se eu não tiver isso aqui marcado e quiser deixar para todos os atendentes, também é possível. A gente vai fazer essa configuração dentro dos parâmetros gerais. Ao encerrar atendimentos via destaque, né, eu exibi uma mensagem: existem atendimentos abertos relacionados a esses, desejo encerrá-los. Não encerrar atendimentos com o processo. Suprimir as informações adicionais confidenciais dos formulários nos anexos no Canvas. Então, como eu tenho a opção de exibir um formulário dentro do Canvas, se essas informações forem confidenciais, elas não vão ser exibidas. E uma novidade também na versão 8.20 é a possibilidade de ocultar as abas tanto de planejamento quanto de impacto dentro de um atendimento. Então, se eu vier aqui e abrir um novo atendimento, deixa eu pegar aqui o fim da pesquisa. Novo atendimento, nós temos, né, as abas de planejamento e de impacto que vem por padrão dentro do atendimento, planejamento e impacto. E eu posso suprimir essas abas quando eu quiser, né? Isso vai se aplicar para todos os atendimentos, tá? Então, se eu vier a suprimir, isso vai se aplicar para todas as telas de atendimento dentro do Qualytro, eu não tenho como segmentar. Então, ó, já suprimiu as abas de impacto e também as abas de planejamento.